Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Já desfruto o gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor, ardente louvor. Canta minha alma. Olá! Como é bom começar o culto já louvando a Deus com esse hino, né? Dizendo, canta minha alma, canta ao Senhor. Louvando aquele que realmente tem abençoado a cada um de nós, tem cuidado de nós. Louvando aquele que nos salvou, nos garantiu a vida eterna. Que maravilha, não é? Eu espero que você esteja bem aí na sua casa, que você seja abençoado pelo culto dessa noite. Eu quero te convidar agora a fazer uma leitura bíblica comigo e depois nós vamos cantar ainda mais essa noite. Você ainda vai ter mais oportunidade de louvar o nosso Deus. Vamos então fazer essa leitura agora? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E é maravilhoso ouvir Jesus dizer isso. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Se nós obedecermos a Ele e aos seus mandamentos, Ele nos trata como seus amigos. E é isso que esse hino que nós vamos cantar agora diz. Em Jesus nós temos um amigo muito mais chegado do que um irmão. Aquele amigo que a gente pode contar para tudo em qualquer hora. Ele está ali com a gente, está do nosso lado, está cuidando de nós. Então vamos louvar esse amigo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, é um prazer estar com você, é um prazer estar dividindo com você um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, um pouco que o Senhor tem trazido à minha vida. E é sempre importante estarmos juntos em comunhão, estarmos dividindo aquilo que o Senhor trabalha em nossa vida, trabalha em nossa caminhada. E talvez hoje você esteja me assistindo pela sua TV, pelo seu celular ou pelo seu computador. Mas independente disso, se você me assiste na segunda, na terça ou justamente na quarta, quando esse vídeo é lançado, em algum outro momento específico na história, que você possa estar com o coração aberto a ouvir a palavra do Senhor nesse momento, que a minha fala possa estar tocando seu coração e que o Santo Espírito de Deus possa estar trabalhando na sua vida. Bem, para falarmos sobre o nosso tema de hoje, entre as minhas orações e entre a decisão
do que falar e o que trazer para os irmãos, um tema que passou muito pelo meu coração, um tema que é o tema que eu escolhi para estarmos conversando nesse momento. É possivelmente a única razão, ou na verdade a melhor razão, que eu e você podemos estar aqui conversando nesse momento. Sem isso, eu e você não estaremos aqui, sem isso, esse momento não poderia estar acontecendo, sem isso, estaremos todos simplesmente condenados. E eu estou falando do perdão. Sem o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, ali na cruz do Calvário, eu, você e qualquer outro não poderíamos estar aqui. Sem o perdão completo, né, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. E eu vou chegar daqui a pouquinho ali. E o texto base que eu vou usar, né, nós vamos usar alguns outros textos, mas o texto base que eu vou usar, que vai estar sendo projetado na tela agora, é o texto de Isaías 43, versículo 25. E o salmista vai estar dizendo o seguinte: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. É muito interessante pensar como Deus já vinha trabalhando esse tema há muito tempo. Como Deus já vinha trabalhando o tema do perdão com a humanidade, já tinha algum certo tempo. E porque normalmente quando falamos sobre perdão, né, sempre focamos na ação que realmente é a ação salvífica de Jesus na cruz. Porém, nós acabamos achando que isso só vai ser um tema trabalhado no Novo Testamento, quando na verdade Deus já vinha falando com o homem sobre perdoá-los, já vinha falando com o homem sobre a sua redenção, e isso já desde os primórdios da criação do homem. E isso se dá bem aqui nesse texto de Isaías, onde Deus, na verdade, não está... O texto, como contexto geral, não fala somente sobre perdão, né? Ele fala, na verdade, mais um alerta. O texto de Isaías ele é recheado dessa dinâmica, onde Deus está ali junto do profeta, levando a última mensagem ao povo antes da situação do exílio se iniciar, para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo viesse voltar a sua vida e a sua vontade de novo às mãos do Senhor. Mas infelizmente isso não vem acontecer. E esse texto de Isaías ele fala justamente sobre isso. O Senhor ele fala que ele é aquele que poderia apagar as transgressões do povo, e ele é aquele que esquece ou que não se lembra mais dos nossos pecados, se for necessário. Como os irmãos sabem, eu gosto muito de pesquisar, né, o tema, ou na verdade pesquisar o sentido de algumas palavras no dicionário. E aí, quando eu pesquisei, né, o significado de perdão, surgiu o seguinte significado, um pouquinho extenso, mas o seguinte significado: perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida e etc. O perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa ou por si próprio. Etimologicamente, a palavra perdão vem do latim perdoare, que significa a ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A expressão pedir perdão é usada quando alguém reconhece o seu erro e pede desculpa para a pessoa quem foi injusto. Exemplo, queria pedir perdão pelo atraso. É interessante pensar, né, como o perdão ele permeia, né, a nossa sociedade num geral, fora também dentro dessa perspectiva que a gente traz, essa perspectiva teológica do nosso pedido de perdão a Deus e da nossa necessidade desse perdão. E é interessante também como o autor da Aurélio vai trabalhar
nessa ideia do perdão ser essa liberdade, ou possibilitar essa liberdade mental, né? Para aquele que se sente culpado, para aquele que se sente preso pela culpa, né? E se nós falamos sobre perdão, falamos sobre o perdão de Deus, nós precisamos entender um pouquinho qual a necessidade ou por que foi necessário que eu e você tivéssemos que pedir perdão a Deus. Qual é a nossa grande transgressão, qual é a nossa grande dívida, ou como se deu a nossa grande dívida com o Senhor Deus, né? Como os irmãos sabem, ou com certeza vocês já ouviram, quando falamos sobre o Gênesis e falamos sobre Adão e Eva, é muito interessante porque muitas vezes esse tema é muito deturpado. Esse tema, por mais que seja muito conhecido, por mais que seja conhecido praticamente por todas as pessoas da humanidade, ele é um tema que é muito deturpado na grande maioria delas. É um tema que fala sobre pontos muito importantes, fala sobre pontos cruciais, mas infelizmente eles são vistos hoje, ou na verdade ele é direcionado hoje de uma maneira totalmente equivocada. Um dos grandes pontos, né, que as pessoas acreditam e normalmente trabalham falar sobre o texto de Adão e Eva, né, o texto do Gênesis, o texto sobre o pecado original. Primeiro tem relação ao fruto que para a grande maioria das pessoas é representada na cultura como a maçã, onde a Escritura Sagrada não fala nada sobre isso, fala somente que o fruto era um fruto agradável aos olhos, né, e que dava vontade de comer. E muitas pessoas interpretam o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, e isso eu estou dizendo, eu posso dizer com propriedade, porque eu já ouvi essa interpretação de algumas pessoas, que possivelmente essa liberdade ou esse entendimento de bem e do mal tem algo relacionado diretamente ao sexo, quando o texto sagrado não fala nada sobre isso. E, na verdade, se nós pararmos para pensar na interpretação do texto sagrado, se pararmos para observar, tem mais, e na verdade tem muito a ver com um dos pontos que eu trabalhei com os irmãos semana passada, quando nós falamos sobre fome de poder, quando nós falamos sobre aquilo que tem destruído a nossa vida, ou aquilo que tem corrompido a nossa caminhada até os dias de hoje, até os dias atuais, que é essa necessidade incessante de termos poder, de sermos alguém, ou de superarmos alguém, e de chegarmos a um ponto, ou a um patamar de poder insuperável. E o Gênesis fala quase sobre isso. Na verdade, fala justamente sobre isso. A partir do momento que Adão e Eva, eles têm esse entendimento, ou na verdade, eles desenvolvem, influenciados pela serpente, a vontade de se tornar semelhantes a Deus, o desejo, né, de serem igual a Deus, a coisa começa a desandar, a coisa começa a ficar completamente perdida. É muito interessante, já expliquei isso outras vezes, o quanto a gente consegue pensar nesse esquema, pensando até mesmo numa programação de computador, né? Nós temos uma possibilidade, nós temos uma criação, nós fomos criados, moldados por Deus, e simplesmente por querer poder, por querer ser mais do que realmente somos, nós decidimos ou escolhemos ou simplesmente ouvimos a possibilidade de tentar encaixar dentro de nós um programa que não roda na nossa máquina, um programa que não pertence à nossa programação natural, não pertencia à nossa programação natural, que era entender o que era bom e o que era mal. Esse programa só pertencia a Deus, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, nas suas características infinitas, tem a possibilidade de lidar com o que é bom e o que é mal. Tem a possibilidade de saber a diferença entre eles, pois através da sua infinitude,
através da sua soberania, ele se faz totalmente justo, ele se faz totalmente bom. E essa expressão é diretamente ligada à fala de que Deus é o totalmente outro. Deus é muito além do que eu e você podemos mensurar. Porém, quando nós pensamos numa situação que até é efêmera comparada a Deus, na sua infinitude, para mim e para você entender o que é bom e o que é mal, usando a linguagem de computação, é como se desse uma tela azul. É como se a gente tentasse colocar dentro daquilo que tem fim uma característica infinita. É como se a gente tentasse ter a mesma régua moral de Deus, sendo que nós não temos todas as outras características necessárias. Então, o nosso sistema trava de uma vez por todas e a coisa desanda. Porque nós sabemos o que é bom e o que é mal, mas nós não conseguimos escolher pelo bom. Na verdade, o mal nos corrompe, o mal acaba sendo esse pecado que destrói a nossa comunhão com Deus e que acaba nos afastando de Deus. E aí surge aqui a necessidade de sermos reconciliados, a necessidade de pedirmos perdão. Eu gosto muito de uma história que exemplifica um pouco isso, né? Porque quando pensamos sobre essa questão e essa característica de sermos expulsos da presença de Deus, de perdermos essa possibilidade de estarmos diante do Senhor e a necessidade de sermos perdoados, a necessidade de sermos transformados novamente ou de sermos reconectados com o Senhor, ela sempre é uma questão que também existe grande dúvida na parte do cotidiano, na parte das pessoas que não têm tanto conhecimento e tanto entendimento sobre a Escritura Sagrada. E existe um exemplo de uma série que já assisti que é muito interessante, que ele fala justamente sobre isso, né? Essa série ela conta a história de uma terra muito distante, onde existiam 4 grandes tribos naquele momento, vivendo naquele momento específico, e infelizmente uma guerra estava acontecendo, onde a mais poderosa daquelas tribos estava tentando dominar as outras 3. E um belo dia, os generais de batalha daquela tribo iam se encontrar, iam se reunir naquele momento. E entre eles estava o príncipe da tribo, né? O príncipe tinha acabado de completar a maioridade, ele estava animado, ele gostaria de ajudar a sua tribo na guerra. A sua tribo era a tribo mais poderosa que existia ali naquelas 4, tanto que foi necessário que as outras 3 tribos se unissem, né, nesse desafio. E nesse belo dia, onde os generais de batalha de seu pai estão ali reunidos, né, ele gostaria de participar, o seu tio leva ou permite que ele participe. Ele está escutando as estratégias de guerra, está escutando as estratégias de invasão de uma outra tribo, da cidade de uma outra tribo, que seria uma cidade murada, uma cidade muito poderosa e que seria uma vitória muito importante, muito necessária para a sua tribo. E aquele general que já tinha uma certa idade comentava e estava falando ali naquele momento, falava que a estratégia de batalha dele seria enviar alguns soldados na linha de frente, e aqueles soldados atrasariam, na verdade, chamariam a atenção, né, dos soldados da cidade morada. E esse chamar a atenção, praticamente esse bode expiatório, seria utilizado para que todo o resto do exército conseguisse entrar pelo outro lado da cidade. Só que, infelizmente, com quase toda certeza, aqueles homens que estariam chamando aquela atenção não conseguiriam resistir. E o príncipe fica revoltado quanto a isso, e ele distrata esse general, né? Eles têm uma discussão ali, e nesse momento o príncipe decide desafiar o general e a sua autoridade. Ele decide ali onde eles estavam reunidos, no salão de seu pai,
desafiar a autoridade desse general para que a vida daqueles homens pudesse ser poupada. E no momento onde esse desafio e esse duelo vai acontecer, esse príncipe se prepara e assim que ele entra na arena, ele precisava ficar de costas até a entrada do seu adversário. E quando o adversário entra, o príncipe se surpreende, pois na verdade ele não iria duelar contra um dos generais de seu pai, e sim contra o seu próprio pai. E é muito interessante, e é justamente aí que chegou o ponto que eu queria trabalhar com os irmãos, e que fala justamente sobre essa necessidade, né, ou fala justamente sobre a funcionalidade do perdão nas nossas vidas e porque foi necessário que Jesus viesse e nos perdoasse. É porque aquele pai precisava ensinar uma lição ao filho, mas aquele pai precisava comprar aquele duelo, pois aquilo que havia acontecido ali, aquele desafio, aquele duelo tinha se iniciado dentro do salão do líder daquela tribo. E aquele desafio era uma ofensa, e uma ofensa ao Senhor e ao dono daquele salão. Então, somente o dono daquele salão de guerra poderia estar cumprindo, ou na verdade cobrando, o valor dessa ofensa. E se nós pensarmos sobre isso na realidade, se pensarmos dessa forma sobre a nossa existência, o nosso pecado foi uma ofensa direta a Deus. Nosso pecado foi uma ofensa de vontade contra Deus. Nós decidimos e insistimos que nós seríamos independentes de Deus. Nós decidimos e insistimos que nós seríamos ou estaríamos nos colocando diante de Deus como iguais. E infelizmente nós não o somos, ou felizmente nós não o somos. E com isso nós fomos separados de Deus. E a necessidade do perdão existia. Porém, como nós conseguiríamos encontrar perdão? Porque pecado só pode ser limpo com sangue. E não existe sangue algum, ou não existiria sangue algum que fosse digno o suficiente para se equiparar àquele que foi ofendido, que é o nosso Deus. Ao menos que o próprio Deus entregasse seu sangue, mas isso era impossível, porque Deus não sangra, porque Deus é espírito, a não ser que Deus se faça homem como eu e você. Mas a gente vai chegar lá no nosso último ponto. O nosso segundo ponto, que fala sobre o perdão, ele fala sobre a relação com o semelhante. O texto que vai ser projetado na tela é o texto de Mateus, capítulo 18, verso 21 e verso 22. Texto conhecido, mas texto muito difícil de ser vivenciado. Mas ele vai dizer o seguinte: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Texto difícil, como eu disse, texto difícil de ser vivenciado. Só que quando pensamos sobre a questão da relação com o próximo, nós precisamos entender, e João fala muito bem sobre isso, que a nossa relação com o próximo ela não é nada mais, nada menos do que um reflexo da nossa real relação com Deus. Não é possível amar a Deus, que é aquele que ainda não conseguimos ver, e não amar ao nosso irmão que está bem na nossa frente. Quando Jesus e Pedro têm esse diálogo, nós temos toda a linguagem e toda a necessidade numérica aqui, né? Como Jesus fala, ou na verdade os judeus entendiam essa compreensão de completude com o número 7, e Jesus multiplica a perfeição para se tornar mais perfeita ainda, né? Nessa necessidade de ter um coração aberto a perdoar aqueles que nos ofendem, de ter um coração aberto e compassivo diante dessa necessidade, pois, afinal de contas, se nós pararmos para pensar, eu e você devemos muito ao Senhor, devemos a nossa vida ao Senhor, e o nosso irmão, que é nosso semelhante,
também tem a necessidade de receber e de liberar esse perdão muitas vezes para conosco. Então, entender isso é fundamental, trabalhar isso hoje é fundamental também sobre essa relação, né, que esse perdão para com o próximo e como isso reflete a nossa relação com Deus. E por fim, né, nós precisamos entender que o perdão de Deus é derramado sobre nós. E aí o texto que eu vou estar lendo para encerrarmos é o texto de Colossenses, primeiro capítulo, né, do livro de Colossenses, no verso 13 e no verso 14, que vai dizer o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Como eu disse, e como na verdade é o ponto principal desse tema, né? Falar sobre perdão é falar sobre cruz, é falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é muito sábio quando fala que eu e você estávamos perdidos em meio às trevas. Eu e você não tínhamos solução, eu e você estávamos condenados, mas o Senhor Jesus nos transportou dessas trevas para a sua maravilhosa luz, nos concedendo de volta essa possibilidade de sermos filhos de Deus, assim como era com Adão no Jardim do Éden, assim como era antes dessa ofensa e dessa necessidade de querer poder. O Senhor nos possibilita, através do seu sacrifício que salva as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, com o seu perdão, gerar uma ponte, gerar um novo caminho, e um caminho vivo e eficaz, para que eu e você possamos encontrar novamente a Deus. E aí nós conseguimos fazer isso, como eu disse, com um sangue tão grandioso quanto o de Deus, pois na verdade o Filho dele que se faz carne e é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, sendo o inocente que paga pelo pecador, sendo aquele que morre para conceder a mim e a você perdão dos nossos pecados. E para encerrar, na verdade, você agora vai estar ouvindo uma canção que fala justamente sobre o perdão, um dos meus hinos favoritos do HCC, que é o 275, Perdoa-me, Senhor. E ele fala justamente sobre essa necessidade, ele fala justamente sobre esse coração contrito, ou na verdade o autor trabalha muito e se representa muito como aquele que tem um coração contrito diante do Senhor. Então, a minha fala antes desse louvor para você é: se você por acaso precisa pedir perdão ao Senhor sobre alguma coisa, abra o seu coração ao Senhor, abra a sua vida ao Senhor, pois Ele é aquele que decide nos trazer para a sua maravilhosa luz e é aquele que nos leva ao reino de seu Filho, independente de nossos pecados, independente das nossas falhas. Tenha um coração aberto a perdoar ao próximo, pois isso reflete como é a sua relação com Deus também. Então, que o Senhor nos abençoe e fique agora com essa canção e vamos louvar ao Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor.
Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se em teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Então, nós estamos agora encerrando o culto dessa noite. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom louvar, foi muito bom ouvir a palavra de Deus, estudar, parar um pouquinho para refletir sobre o que a palavra nos diz. E agora nós vamos caminhar para o nosso restante de semana. Que Deus realmente esteja com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, e que nós possamos lembrar em todo o tempo: em Jesus nós temos um amigo mais chegado do que um irmão. Quero deixar 3 avisos para você. O primeiro é que a nossa igreja está em mês de missões nacionais. Então, se você quer enviar a sua oferta, para depois nós enviarmos para a Junta de Missões e aí atendermos aos missionários que precisam que a gente esteja daqui segurando as cordas, você vai enviar o seu Pix para esse número que está aqui na tela, que é o Pix da nossa igreja. O segundo aviso é que no sábado nós teremos mais uma edição daquele encontro nas casas que nós temos tido. Dessa vez, ao invés de domingo, vai ser no sábado, às 17 horas. Vai ser na casa do Zenas e da Luciana. E quinta ou sexta-feira, mais ou menos, nós vamos publicar no grupo da igreja o endereço da casa deles, para que você possa chegar lá e participar. Se você ainda não foi, não sabe o que está perdendo. Tem sido experiências muito boas para quem tem estado lá, então não perca dessa vez, tá bom? O terceiro aviso é que no domingo, no culto da manhã, às 10 horas, nós teremos o Conexão Juventude. O culto que vai ser dirigido pelos jovens, mas é para toda a igreja. Todos estão convidados a estar lá. Quem vai pregar é o pastor Pablo Tavares, da Igreja Batista Central de Olaria. E a parte da música vai ser feita pela banda Vida Jovem, que é da PIB de Madureira, são nossos vizinhos. Você está convidado a estar conosco, levar visitantes, leve jovens, adolescentes, para também participar desse dia especial, tá ok? Então, bom restante de semana para você, que Deus esteja com você e até sábado. Em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho.